E no episódio anterior, Ryota e Emily se aventuraram na masmorra de Arsênio para salvar Orton, o dono da loja de carrinhos mágicos, e os dois também se mudaram para uma nova casa. E Erza demonstrou seus sentimentos para Ryota com um beijo após tê-la salvo de um aventureiro oportunista. Então galera, o vídeo de hoje é um patrocínio da YouSeen, uma plataforma de streaming que traz para você um vasto acervo de filmes, séries, novelas e muito mais. E é compatível com os dispositivos Android, Smart TVs e computadores. E com o plano Premium você obtém acesso à função de espelhamento, que permite transmitir o conteúdo diretamente do seu celular para a tela grande em 1080p e 4K. E está disponível em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link para download na descrição e no comentário fixado do vídeo. E se você não assistiu o episódio anterior, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima agora. E se você quiser continuar recebendo os nossos vídeos em primeira mão, se inscreva em nosso canal. E para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, curta esse vídeo. Valeu! Enquanto Emily cantarolava alegremente e preparava o jantar, Ryota enfrentava uma múmia na masmorra de Nihonio. A semente dos esqueletos concedeu a ele um ponto em HP. A semente dos zumbis aumentou a sua força. E agora a semente das múmias deu a ele um ponto em velocidade. Depois que Ryota fez essa comparação e avaliou seu novo atributo, outra múmia surgiu de repente, e como ele ficou sem munição para sua arma, ele não teve escolhas a não ser enfrentá-la em um combate corpo a corpo. Para sua surpresa, ele derrotou facilmente a múmia com um simples chute, e ele percebeu que devido a sua força ser classificada como S, foi mais fácil matar a múmia com força bruta do que com sua arma. E enquanto Ryota estava relaxando na gratidão da andorinha, um homem chamado Netuno, acompanhado por duas lindas garotas penduradas em seu braço, aproximou-se de Ryota e o desafiou para uma queda de braço. E Netuno explicou que estava interessado na força de Ryota, porque tinha ouvido falar sobre o incidente de alguns dias atrás, quando Ryota estapeou um aventureiro ali mesmo. E enquanto Ryota ponderava, ele percebeu que Netuno era bonito, confiante e tinha garotas atraentes com ele, e ele pensou consigo mesmo que não poderia deixar esse cara sair por cima no desafio. E quando os dois começaram a luta, ambos perceberam que o seu adversário era forte. Mesmo assim, Ryota saiu vitorioso, para surpresa das duas garotas que acompanhavam Netuno. E quando Ryota se deu conta do nome Netuno, ele se lembrou que Erza havia mencionado uma vez que eles eram a organização mais poderosa de toda a cidade Secro. E após a partida, Netuno pediu uma revanche, mas Ryota mostrou pouco interesse, pois já haviam chamado muita atenção. De repente, Netuno atacou Ryota com um soco, e em resposta, Ryota também deu um soco com toda a força, e a pressão e choque do punho deles fizeram com que Netuno e suas companheiras voassem para longe. E Netuno, impressionado com o que presenciou, levantou-se, se aproximou de Ryota, convidando-o a ingressar em sua organização, e o pedido inesperado surpreendeu a todos os presentes naquele local. De volta à sua casa, Ryota está explicando o ocorrido para Amy, que fica surpresa por ele ter se recusado a se juntar à organização de Netuno. Para a felicidade de Emily, Ryota explica que já tem tudo o que precisa ali com ela, e não tem interesse em entrar em outro grupo. De repente, Ivy aparece do nada mastigando sua cenoura, e chama Ryota de arrogante de nível baixo. Emily reconhece que é realmente incrível estar interessada em Ryota, tanto ela não está surpresa, porque Ryota ajudou muitas pessoas. Com um sorriso radiante, Emily declara que Ryota é um verdadeiro herói. Ryota está de volta a Nihonio, buscando aumentar seus pontos de velocidade. De repente ele encontra o grupo de aventureiros da princesa Margaret, e ele fica surpreso com uma pilha de caixas na sua frente. E o aventureiro, orgulhoso, explica que esse é o produto mais recente deles, chamado Caixa de Pandora. Esta caixa absorve automaticamente os itens derrubados pelos monstros, e exibe o rosto da pessoa que derrotou o monstro no topo da caixa. E o aventureiro entrega algumas caixas a Ryota, pedindo que ele as divulgue para os seus conhecidos. E no mesmo instante, Ryota tem uma ideia genial. Ele sai da masmorra com uma dessas caixas cheias de sementes dropadas dos esqueletos, e ele espera pacientemente que os monstros surjam, e então derrota um grande número de esqueletos rapidamente, ganhando uma enorme quantidade de munição congelante. Ryota está entusiasmado com o resultado, pois tinha muito trabalho para conseguir uma única unidade dessas munições, mas agora, graças a essas caixas, ele tem um vasto suprimento num piscar de olhos, e ao perceber que a sua ideia deu certo, ele volta correndo para a masmorra de Nihonio. Algum tempo depois, ele retorna para o lado de fora. Pacientemente, ele espera que os monstros apareçam da caixa de Pandora, mas dessa vez ele coletou a semente de um zumbi e de uma múmia, e então ele derrota os dois monstros, e para sua surpresa, o zumbi deixa cair uma bala de fogo, e a munição dropada da múmia foi algo que ele ficou pensativo. No entanto, muito satisfeito, e misteriosamente ele declarou que iria precisar de mais munições como aquela, e Ryota repetiu sua estratégia até conseguir uma grande quantidade dos 3 tipos de munições especiais. E então Ryota foi ansiosamente
ansiosamente pegar a sua última caixa. No entanto, assim que ele tocou, um forte calafrio percorreu sua espinha, e Emily, que havia chegado alguns momentos antes, de repente lembrou que precisava contar algo importante a Ryota. Uma tempestade de mana estava se aproximando. Ryota segue para a gratidão da andorinha, e ao chegar sente um clima tanto estranho entre ele e Erza devido aos eventos recentes onde ela o beijou. E Erza percebe que Ryota não sabe nada sobre o que é uma tempestade de mana, e então ela decide explicar a ele. Tempestades de mana são fenômenos naturais que raramente acontecem, e na área afetada pela tempestade ninguém pode usar magia, e dependendo do tamanho, mesmo dentro das masmorras, a magia se torna inutilizável. E a que está se aproximando é uma tempestade das grandes, e com certeza afetará as masmorras também, tanto que em um dia como esse os usuários de magia tiram esse dia de folga, e por isso os drops das masmorras que são destinadas aos magos ficam escassos. De repente surge um aventureiro desesperado, implorando por ajuda, pois a sua parceira Rosa ficou presa na masmorra de Silicon. No mesmo instante, Ryota se vira para Erza e pergunta sobre essa masmorra, e ela explica que é uma daquelas masmorras para magos que ela mencionou anteriormente, e Ryota questiona novamente, intrigado, já que os magos deveriam ter tirado o dia de folga, e Erza responde que Rayce e Rosa acabaram de chegar em Sekiro, então eles podem não ter conhecimento da tempestade de mana. Enquanto isso, Rayce tenta desesperadamente procurar ajuda, e Ryota está confuso porque nenhum outro aventureiro parece interessado em ajudá-lo, e de repente Netuno aparece atrás de Ryota o assustando, com um sorriso um tanto estranho, e menciona que veio ver se Ryota havia mudado de ideia. No entanto, nosso protagonista se mantém firme e se recusa firmemente. Netuno muda de assunto, olhando para Rayce com pena, e comenta que entre todas as masmorras para os magos, eles tinham que ter se aventurado logo em Silicon, onde os monstros são um grande problema, e ele afirma que em um dia como esse, nem ele mesmo se arriscaria a ir lá. E Erza esclarece para Ryota que os monstros de Silicon são altamente resistentes a ataques não mágicos, ou seja, um mago incapaz de utilizar magia se torna um alvo fácil. Enquanto Ryota ouve Netuno expressando pena do aventureiro, ele se lembra de Emily chamando-o de herói. Reunindo coragem, Ryota se aproxima de Rayce e declara que o ajudará. Rayce informou a Ryota que Rosa ficou presa no terceiro andar de Silicon, e quando Ryota chega ao primeiro andar, infestado de lagartas, ele testa sua arma primeiro. Ele dispara uma bala flamejante para derrotar uma das lagartas e imediatamente congela seu drop, para evitar que se transforme em um perdido. Vendo que sua munição especial permanece inalterada pela tempestade de mana, ele ganha confiança de que será capaz de resgatar a aventureira. E Emily vai atrás de Ryota na gratidão da andorinha, pois eles planejaram se encontrar lá depois que ela saiu para fazer compras. A outra atendente informa que Ryota se envolveu em alguns problemas, e Eve, que estava por ali, ouviu toda a história. Ryota chega ao terceiro piso de Silicon. Assim que ele entra, é emboscado por um inseto voador, e empregando a sua estratégia anterior, ele rapidamente incinera a criatura e congela seu drop para evitar qualquer outra ameaça. E depois de correr por alguns instantes, ele se depara com Rosa, inconsciente e gravemente ferida. Quando ele estava prestes a ajudá-la, outro inseto surge. No entanto, a munição especial de Ryota havia acabado. Com grande velocidade, Emily e Eve correm em direção à masmorra de Silicon. Os outros aventureiros avisam que é perigoso irem nessa direção, mas Emily declara que não tem outra escolha. Eve entende, pensando que é por causa das maravilhosas cenouras do nível baixo, mas Emily a corrige e revela que não se trata de cenouras. É porque Ryota a lembra de uma pessoa muito especial, sua mãe. E em um flashback comovente, Emily relembra sua mãe, uma aventureira notavelmente forte que fazia de tudo para salvar aqueles em perigo. E depois de resgatar outras pessoas, ela dava um sermão antes de juntar a eles numa grande diversão. E sua mãe personificava força e bondade. Porém, em um dia fatídico, sua mãe enfrentou um dragão perdido para salvar alguns aventureiros. E enquanto Emily carregava sua mãe gravemente ferida, ela fez um último pedido. Se Emily continuasse a explorar as masmorras, deveria fazê-lo com prudência, não apenas para o seu próprio bem, mas também para a segurança de todos. E a preocupação de sua mãe com os outros durou até o fim. E para Emily, sua mãe era uma verdadeira heroína. E Emily diz que Ryota é como sua mãe, sempre dando tudo de si para salvar os outros. E ela afirma com firmeza que agora é sua vez de salvá-la. E Ryota se vê perseguido por um grande número desses insetos enquanto carregava a Rosa. E como sua munição regular se mostra ineficaz contra eles, sua única opção é correr. De repente ele ouve a voz de Emily. Quando ele olha, Emily e Eve estão correndo em sua direção com um exército de zumbis seguindo as duas. Emily garante a ele que elas cuidarão de Rosa, enquanto Ryota lida com os zumbis perdidos. Quando ele vê Eve segurando a caixa de Pandora, ele entende o que elas fizeram. E enquanto as duas mantêm os insetos ocupados, Ryota derrota todos aqueles zumbis, conseguindo assim uma grande quantidade de munição incendiária. E em seguida, ele derrota todos os insetos. Algum tempo depois, eles saem da masmorra, e Rayce corre desesperado ao ver Rosa em estado crítico. E ele fica profundamente triste ao perceber que, devido à tempestade de mana, ele não pode usar magia de cura. Com um sorriso tranquilizador, Ryota diz para que ele não se preocupe. E surpreendendo a todos, Ryota atira em Rosa. Após eles verem
verem que ela está melhorando, ele explica que ela era uma bala de cura. Em um breve flashback, vemos que essa era a misteriosa bala que ele conseguiu após derrotar a múmia. E Ryota explica ainda que não conseguiu usar a munição dentro da masmorra porque foi atacado logo após encontrar Rosa. Volta à cidade, Ryota se enche de alegria e satisfação por ter salvo Rosa. Enquanto Emily olha para o sorriso radiante de Ryota, ela não pôde deixar de se lembrar de sua mãe. E Ryota expressa sua admiração pela ideia inteligente de Emily, mas ela humildemente insiste que não foi nada de especial, ela apenas imitou o que ele fez. E Ryota agradece sinceramente a Eve por salvá-lo. No entanto, Evelyn intervém de brincadeira, dizendo que prefere cenouras à gratidão. E Ryota convida elas para comer pela cidade. No entanto, muito feliz, Emily diz que prefere ir para casa, que ela mesma vai preparar o jantar. E olhando para o céu, Emily espera que a sua mãe esteja vendo, pois ela está se divertindo bastante. E aqui chegamos ao final do episódio 5 desse anime. E pessoal, quer assistir algum episódio anterior? Só acessar a playlist aqui agora. E aproveitando aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e curta o nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Valeu!